Se inscreva no canal e ative o sino para ficar por dentro do nosso conteúdo. Hoje nós teremos uma live mega blaster importante. Por quê? Porque nós vamos falar com alguém que entende de emocional, tá bom? Então, nós vamos chamar daqui a pouquinho a Rafaela Rey, vai trabalhar todos os emocionais possíveis aí. Nós vamos fazer com ela, igual nós fizemos com a Érica ontem, falando da sobrancelha, do nariz, da garganta, etc. Pois com ela não vai ser diferente. Daqui a pouquinho a Rafaela Rey vai me dar um oi aqui, vou trazer ela para dentro da live e nós vamos conversar a respeito de reprogramação emocional. Gente, boa noite! Olha, minha primeira vez aqui no Facebook, gente. Olha só. Você é comigo, enrolei um pouquinho aqui, mas entrei. Ai, meu amor! Deu tudo certo, viu? Tudo bem, querida? Quando a gente está com uma boa frequência, Tânia, quando a gente está com uma energia alta, né? Até o que é para dar errado dá certo. É assim que é. Opa! Claro! Vamos falar hoje sobre reprogramação emocional. Olha só, eu quero que você se apresente para o meu pessoal e tem gente aí que acabou de entrar porque foi convidada pelo convidado do convidado. Então, assim, legal. Eu sou Tânia Cantora, eu sou a Tânia Correia, sou empreendedora e principalmente, gente, adoro essa fofura que vocês vão conhecer hoje. Então, se aproveitem dela, gente, façam bastante perguntas, viu? Que ela sabe tudo de emocional, essa menina é linda. Olha, não sei se eu sei tudo não, mas que eu tenho bastante conteúdo aqui para te ajudar, isso eu tenho, tá? Trouxe uma ferramenta hoje pra gente de inteligência emocional, né? Vamos falar sobre gestão emocional também, vamos falar aí sobre toda essa parte que precisa ser discutida, né? Precisa ser acionada. Você precisa ganhar essa consciência. Então, coach que é coach traz perguntas, então prepara aí papel e caneta. Quem me conhece já sabe que tem que ter caderno para mentoria, caderno com capa, colocar energia no caderno. Então, se você vai permanecer até o final, prepara papel e caneta. Se apresente para a galera. Diga aí quem você é, de onde vamos você lá. veio. Isso. Eu sou a Rafaela Rey. Sou do Rio de Janeiro, trabalho online, sou gestora também no hospital veterinário, eu dou apoio a empresários, né? Eu trabalho com inteligência emocional para negócio e também trabalho com equilíbrio emocional para alta performance em todas as áreas da vida. Então, hoje eu estou aí sendo suporte presencial 2 vezes por semana lá na Vida de Cão, que é uma clínica, na verdade é um hospital veterinário na Ilha do Governador. E trabalho aí na minha mentoria, com os meus mentorados, né? Tem o meu infoproduto, um curso online, que você pode ter acesso aí a um conteúdo gravado meu também. Ok? Yes. Agora me conte então, aqui. Vamos lá. Agora eu quero conduzir você, e me deixe conduzi-la. Então vai com tudo. A princípio, eu quero saber se a Rafaela Reis sempre foi reprogramadinha. Como é que é essa história aí? Quando ela era criança. Não, gente. Quando era criança era tudo certinho, era muito educadinha, era muito boazinha, era obedientezinha, desde criancinha. Conta pra gente. Claro que não, gente. Olha, quero agradecer aqui a Silvia, minha mentorada, tá aqui, olha, linda, nutricionista amada. Obrigada, Sil. Então, gente, onde está a nossa maior dor é onde está o nosso maior poder, né? Então, de repente, você ainda não descobriu isso. Um detalhe, desculpa te interromper. A Elisângela falou que ela acabou de compartilhar na página dela, que é Padrinhos de Coração, isso. Lá no Padrinhos de Coração, onde ela tem em média 10 mil pessoas, e essas pessoas, a maioria delas precisa de um baita suporte emocional, porque elas são família de pessoas que são deficientes, são especiais, têm síndrome de Down, e etc, etc. Então, vai ser muito legal compartilhar lá e você dar esse suporte e dizer que você está à disposição. Maravilha, Zan, gratidão. A Zan também faz parte aí do meu grupo de alunos, está consumindo conteúdo gravado para aumentar aí o conhecimento, né, gente? Que o que muda a nossa vida é o conhecimento, né? O que te... a distância que você está do seu sonho é a falta do conhecimento, tá bom? Porque a partir do momento que você tem conhecimento,
você está mais perto do seu sonho. Então, como eu tinha falado, né, onde está a nossa maior dor é onde está o nosso maior poder. Então, de repente, hoje você ainda está vivendo a dor e você ainda não conseguiu entender que aí é que está o seu poder. E é exatamente ali, a partir do momento que você entende que ali está o seu poder, é que essa vida é transformada, que você consegue sair da dor. Tá? Por exemplo, eu era completamente descompensada emocionalmente. Eu era uma pessoa que eu batia nas pessoas na rua, né? Eu criava confusão. Onde eu ia, eu criava confusão. Meus alunos riem, né? Que não consegue ver essa Rafa. Porque essa Rafaela, ela não existe mais, né? E no início é muito doloroso, né? Quando você está nesse processo de transformação de quem você é, para quem você boa quer noite, ser. Jair. É muito doloroso o processo. Hã? O Jair tá dando boa noite, meninas. Aí é um querido. Boa Músico, noite, Jair. um querido. Elisângela falou que não são 10 mil, não, são 10.900 pessoas. Olha, 900 faz muita 900 diferença. diferenças faz. Isso. Então, quando você consegue ter clareza, né, Tânia? Quando você consegue entender quem você quer ser, né, que você decide ser essa pessoa, esse eu do futuro, esse processo entre quem você é hoje e quem você quer ser é um processo doloroso, gente. Não é passe de mágica, não é uma receita de bolo, isso não é instantâneo, tá? Não é miojo, né? Não é micro-ondas, você bota lá e tá pronto. Não é assim que funciona, você vai passar pelo processo. Né? E você pode me perguntar, Rafa, mas quanto tempo eu vou demorar nesse processo? Aí eu te devolvo a pergunta e você pode me dizer quanto tempo você vai ficar no processo. Quanto tempo você vai demorar a colocar para fora todo esse lixo emocional que mora dentro de você? Né? Quanto tempo você vai demorar para perdoar as pessoas que te defraudaram, que te feriram ao longo da sua vida? E muitas vezes essas pessoas são nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, nossos amigos mais chegados, né? Ou de repente o pai, a mãe de um amigo chegado, né? Então, quanto tempo você vai demorar para conseguir entender que onde está essa dor que você sente hoje? Se você está aqui e você sente dor, essa dor é ali que está o seu poder. No meu caso, eu era uma pessoa desequilibrada emocionalmente, então eu gritava, né? Eu me descompensava, eu não tinha inteligência emocional, eu não conseguia lidar com as situações do dia a dia. E aí eu não queria ser mais assim. Eu decidi que eu não queria ser mais assim, e lógico que eu tinha um interesse, né? Porque todos nós temos um interesse. Eu era empresária do ramo de estética, eu fui terapeuta corporal e facial, né, graduada, e depois fiz a minha especialização em dermato avançado em Portugal. Tive 2 clínicas de estética, trabalhei bastante tempo realmente atendendo o cliente, e aí a minha equipe cresceu. Eu era uma boa terapeuta, minha equipe cresceu, eu não tinha conhecimento de gestão, eu não tinha conhecimento de administração, e aí eu não tive como suportar o peso que é você administrar um negócio com mais de 20 funcionários. Né? Então, eu era uma pessoa que já tinha essa descompensação, né? Esse desequilíbrio emocional, eu já me descompensava normalmente. Você imagina eu como uma empresária com uma equipe de mais de 20 meninas aí para poder gerenciar, né? Administrar, orientar, treinar. Né? Então, não tinha desenvolvimento emocional para isso. E é ali que estava o meu poder. Por quê? Depois disso, eu fiz a minha transição de carreira, eu decidi engravidar da minha filha, fiz a minha transição de carreira e é exatamente com isso que eu trabalho hoje. O que eu faço hoje? Reprogramação emocional. E qual era a minha dor? Eu não era quem eu gostaria de ser. Eu não tinha o emocional que eu gostaria de ter. Então, assim, o que você não tem hoje? Né? O que te dói hoje? O que falta na sua vida hoje? Com certeza você vai se tornar uma expert nisso, se você realmente passar pelo processo, assim como eu passei, tá, gente? Eu passei pelo processo. Tem mais de 10 anos que eu não me descontrolo dessa forma na rua, entende? Nem com ninguém, de estar agredindo ninguém fisicamente, né? Então, Rafa, então a gente tem aí... quer dizer que o seu desequilíbrio não era um desequilíbriozinho como a gente, que não. no trânsito, né? Nada. No trânsito, né?
Conta pra gente, Olha, Natália, Tânia, aí, uma das mais grátis. esse conteúdo aqui esse conteúdo é conteúdo de De aula aula master, né? paga, hein? Esse conteúdo é da minha mentoria, do meu curso pago, hein, gente? Vocês estão tendo acesso aqui a um conteúdo valioso, viu? Sim. Então, de repente, o seu problema é falta do dinheiro, de repente, o seu problema é falta de amor, né? De repente, é um relacionamento, ou talvez possa ser com um filho, né? Eu não sei onde está a sua dor, mas eu sei que tem como a gente tratar isso aí, né? Quando a gente muda o nosso pensamento, né? A gente consegue mudar o nosso sentimento. E o sofrimento, ele vem de um pensamento errado, tá? De um pensamento que não é para ser dessa forma. Então, eu preparei aqui para vocês para dizer assim, ó, a reprogramação emocional, né, nossa mente, ela está assim, dividida em duas partes, a mente consciente e a mente inconsciente. A mente consciente é o racional, ela é 5% do nosso comportamento diário. E a gente tem a mente emocional, que é a inconsciente, essa parte do emocional, tá? Isso é 95%. Então, de repente, você tem uma crença limitante que você nem sabe que é exatamente isso que está te bloqueando, que está te travando. Eu trabalhei com uma cliente que a crença limitante dela era que se ela ganhasse mais, quanto mais ela ganhasse dinheiro, mais ela teria que trabalhar. Então, você imagina se ela conseguia ganhar mais. Claro que não, ela não saía daquele patamar financeiro, ela ficava ali travada, bloqueada. Por quê? Porque a mente dela travava ela não queria trabalhar mais. Né? Ela já tinha, ela tem uma filha, tem marido, tem casa para cuidar, né? Tem outras tarefas, e ela não queria de jeito nenhum trabalhar mais. Então, se a mente dela estava ali no comando, dizendo, olha, quanto mais você ganha, mais você trabalha, eu não quero trabalhar, logo eu não vou ganhar. Isso é inconsciente, tá? Essas crenças são inconscientes. Dentro da mentoria a gente tem aí mais de 100 crenças catalogadas só na área financeira, para a gente poder identificar. Eu identifico uma a uma com você, trabalho uma a uma, para você poder desbloquear. Silvia colocou aqui, ó, muitas dores. Então, essas dores, elas atrapalham na sua vida, tanto de empreendedor, né? Não a Silvia só, mas de todos nós que temos muitas dores, né? Eu tinha muitas dores, então, não só da vida de empreendedor, mas também na vida financeira. Então, o tempo de você conseguir ali limpar as memórias traumáticas, né? Nós precisamos fazer limpeza de memórias traumáticas, precisamos trabalhar as crenças limitantes. Eu até estava falando com a Tânia outro dia sobre isso, falei, Tânia, a prosperidade ela não é uma coisa, não é uma coisa que você faz e você vai ser próspero, né? É uma série de coisas ao mesmo tempo, né? Você trabalha a crença de merecimento, a crença de capacidade, a crença de identidade, as crenças limitantes financeiras, as crenças limitantes de vida. Aí você vai trabalhando até que você se torna quem você precisa se tornar para você conquistar aquilo que você deseja. Então você se torna quem você precisa ser para você poder ter aquilo que você quer. Então, enquanto você não se tornar quem você precisa ser, você não vai ter, tá bem? Então, o ser, ele vem antes do ter. E isso como é que eu vou falar para vocês? Isso é uma coisa muito sutil, né? Isso é uma coisa de muita sensibilidade. Porque nós temos mais de 70 mil pensamentos automáticos todos os dias. Isso é todo ser humano. E a gente ainda tem aí a SPA, que é a Síndrome do Pensamento Acelerado. Então, tem pessoas que chegam a 80 mil pensamentos dia. Esses pensamentos ficam entre o passado e o futuro. Se você está mais no passado, você vai estar depressivo. Se você está mais no futuro, você está ansioso. E a onda do momento agora é ser depressivo ansioso. Então, você está igualmente no passado e no futuro e acaba não vivendo o presente. E aí você não faz aquilo que você tem que fazer hoje, você procrastina, você auto-sabota, entende? Então, não tem como. Você precisa organizar a sua mente, você precisa limpar as memórias traumáticas, você precisa trabalhar suas crenças limitantes, você precisa ter uma clareza muito grande de quem você quer se tornar, da vida que você quer viver, das suas metas, né? Você precisa diminuir o gap, né? O que é diminuir o gap? Eu quero emagrecer 20 quilos, então vamos diminuir o gap. Vamos emagrecer 2 quilos por mês e em 10 meses a gente emagrece 20 quilos?
Ah, ok. Então vamos diminuir ainda mais o gap. Vamos emagrecer meio quilo por semana? Vamos emagrecer 80 gramas por dia? Isso é diminuir o gap. Então, de repente, você tem um sonho grande que você precisa diminuir o gap. Tá bom? Então, você vai fazendo aquilo que precisa ser feito e você vai gerenciando as suas emoções do dia, né? Nós Tânia, recebemos estímulos externos. E devido a esses estímulos externos, nós reagimos a isso. Tá? Então, reagir a estímulo externo, de repente, com medo, com vergonha, com raiva, né? De repente, um sentimento interno de vingança, isso é normal. Você recebeu um estímulo externo, você vai sofrer ali, a emoção vai vir. Tá? Você sofre o estímulo externo, você é alcançado pelo estímulo externo, você sofre ali, você recebe a emoção. Ok. A partir do momento que aquela emoção ela permanece, essa emoção ela vira sentimento. E aí que está a derrota, tá? Você não pode deixar essa emoção virar sentimento. Você precisa liberar essa energia, você precisa liberar essa emoção, sair o mais rápido desse estado emocional negativo para que a sua vida venha caminhar. E quando eu estou falando aqui, gente, eu não estou falando só de dinheiro. A gente fala da abundância financeira, a gente fala, né, da prosperidade, mas a gente também fala de relacionamento com filhos, de relacionamento com o marido ou com a esposa. Né? Nós podemos falar também que você, de repente, não consegue se relacionar com alguém, você quer alguém, mas você não consegue atrair essa pessoa, você não consegue firmar um relacionamento. Né? Você sempre escolhe a pessoa errada, faz ciclo repetitivo negativo de fatores. De repente você cresce financeiramente, você cai, você cresce financeiramente, daqui a pouco você está com dívida de novo, ou você fica zerado de novo. Acontecem coisas que te levam para esse caminho. Isso tudo é autossabotagem, isso tudo você precisa interromper o ciclo, tá? E você precisa cuidar das suas emoções para isso. Hoje, o sucesso está voltado para 45%, Tânia. 45% do sucesso de uma pessoa está ali na parte emocional. Então, não adianta fazer faculdade, pós-graduação, curso de especialização, né? Se o seu emocional ele não está preparado, ele não foi preparado para você poder ser bem-sucedido. Algumas pessoas vêm com isso de família, a família treina, né, essas pessoas, e algumas pessoas vêm como nós, né, Tânia? Treinadas ao inverso pela família, né? Treinada ao inverso. Eu sou de uma família de classe média. Minha mãe foi uma mãe presente, é uma mãe que me ama muito, mas eu tinha problemas emocionais com a minha mãe. Então, isso é uma das causas, né, da vida da pessoa não caminhar. Você precisa acertar os seus relacionamentos com as pessoas que estão à sua volta. Tá? Você precisa entender quem você é, para onde você está indo. Pode falar. Só boa noite, lindas. Olha lá, Iva. A Iva chegou aí, ó. Oi, Iva. Eu acho que o Lázaro é meu amigo. Deixa eu ver. Tá pequenininho aqui, mas eu acho que é meu amigo. Fala, seu Lázaro, meu amigo. Então, a nossa personalidade, ela é formada pelas nossas crenças, pelos nossos condicionamentos, né, pelos nossos hábitos e também pelos nossos valores. Então, de repente, você não sabe nem qual é o seu principal valor. Qual é o seu principal valor? Renata está comentando aqui, ó, muito difícil controlar o emocional. Renata, é difícil para você porque você foi treinada para não controlar. Na sua casa, de repente, era normal não controlar. Gente, quando eu era assim, eu não entendia que eu era assim, não. Na minha casa era normal, eu cresci vendo isso. Então, eu achava que era normal isso. Depois, quando eu tive a necessidade como empresária de gerenciar uma equipe e eu precisava melhorar o meu comportamento para que a minha equipe fosse melhorada, é que eu me dei conta. Isso é tomada de consciência, tá? Quanto mais, Renata, você fizer tomada de consciência, mais você vai conseguir esse controle. Então, eu trouxe aqui, Tânia, olha, 5 áreas da inteligência emocional para a gente trabalhar e 12 competências para gestão, tá? Para gestão emocional. Vou deixar algumas perguntas para vocês refletirem. Peço que vocês peguem realmente papel e caneta para fazer. Se você não pode agora, tá de repente dirigindo, não tem problema. Você pode depois assistir gravado, né, Tânia? Vai ficar gravada? Vai ficar por 30 dias. Olha, 30 dias você tem aí para você poder
pegar aí o papel, a caneta e fazer aí, mensurar, né, como estão as suas competências emocionais, e as que você vê que estão baixas, você tem que trabalhar essas competências, tá bom? A Renata falou exatamente assim. Então, na sua casa é normal. Então, o normal para você é esse. Não é o controle emocional que é esquisito, né? Como assim vai controlar emocional? Como assim alguém vai me agredir, eu vou sorrir e falar assim, tudo bem com você? Posso te ajudar? Né? Como é que você vai fazer isso, né? Então, vamos lá. No final, eu vou dar uma técnica para eles. Tânia, vou dar uma técnica para eles de reprogramação específica, viu, gente? Aí, ó, que bacana. Legal. Boa noite, a Maribel Então, tá por aqui também, ó. Vamos começar aí com a primeira área de gestão de inteligência emocional, aí, gestão das emoções, né? Primeira área, autoconhecimento, tá? Estou no caminho, com tudo que eu passei, ainda quero ser uma terapeuta. Maribel, linda. Isso aí, Maribel, com certeza, onde está sua maior dor, onde está seu maior poder, tá? Autoconsciência emocional. De 0 a 10, o quanto você considera ser capaz de olhar para si mesma e reconhecer suas próprias emoções? Eu canso de conversar, Tânia, com os meus alunos e perguntar, olha, mas o que você está sentindo? O que você pensa, né? E a pessoa está ali, ó, com uma dificuldade de entender o que está sentindo. Porque às vezes você sente aquele mal-estar, mas você não entende que é uma angústia, que é uma frustração, que é uma tristeza, ou que é um medo, ou que é uma insegurança, né? Você não entende isso. Então, primeiro passo, de 0 a 10, o quanto você consegue olhar para você e entender o que você sente. Dentro de autoconsciência emocional ainda, o quanto conhece suas crenças, ideias, temperamentos, sentimentos e valores. O quanto você se conhece, né? Eu me conheço, eu sei o meu limite. Então, eu me autotrabalho, né? Eu não tenho mais aquela coisa de disparar o coração, de me tremer, né? Porque quando você está nesse processo, você fica estressado e você exterioriza isso na hora, né? É igual um jato, eu falo que é um jato de vômito. Você vomita ali, pá! Não tem como controlar. Depois, quando você está no processo, o vômito vem, você dá uma segurada, mas você sente por dentro, você treme, o coração dispara, você começa a ficar nervoso, de repente dá aquela tensão muscular, entende? Você começa a andar para um lado, andar para o outro, né? Você tem ainda sintomas internos, mas você consegue não exteriorizar. E depois, isso entra na sua identidade. Hoje, já está na minha identidade. Se eu precisar me posicionar, eu até me posiciono de forma forte, mas eu estou fazendo consciente. Não é aquela coisa, ai, fiz, poxa, não devia ter falado. Não, totalmente consciente. Eu acho que eu deveria ter me posicionado sim, deveria ter falado sim e acabou. Ah, tá, de uma outra vez se acontecer de novo, posso fazer melhor? Tá, posso fazer melhor. Mas eu achei que naquele momento eu deveria ter feito dessa forma, tá? Sim. É bem consciente. E ainda dentro de autoconsciência emocional, de 0 a 10, qual a sua capacidade de dar nome o que você sente sem mentir para você, tá? Sem mentir para você. Não adianta você dizer assim, ah, tá tudo bem. Alguém te pergunta e você fala assim, não, tá tudo bem. Mentira. Tá destruída por dentro, Tânia. A pessoa tá toda quebrada. Fraturas, não são nem feridas. Fraturas emocionais ali, tantas fraturas, múltiplas fraturas, que ela não consegue nem se permitir ser abraçada. Né? Às vezes alguém do bem quer chegar perto, quer abraçar, quer fazer um carinho e ela repele. A minha mãe era assim, sabia? A minha mãe, ela não gostava muito de que abraçasse ela ali. Ela tinha muito isso. E é porque realmente ela tinha muitas fraturas, tadinha. Vivia no caquinho ali, né? Com certeza. Pois é. E o que acontece quando isso vem de hereditariedade, né? Sempre a próxima geração é melhor do que a geração anterior, né? Eu sou uma geração que sou melhor do que a geração da minha mãe, e a minha mãe já é uma geração melhor do que a geração da minha avó, né? E a filha, a Maria Eduarda, né? E a Carlinha, e a Renata. Tem a outra filha da Tânia. Renata, E a Renata, né? A Carlinha é Renata e a minha Maria Eduarda vão ser gerações melhores do que nós, né? A tendência é essa, a tendência é melhorar. Mas isso não quer dizer que não terão feridas, tá? Porque as nossas feridas, se não forem tratadas, nós vamos abrir feridas na nossa descendência. Então, de repente, você é mãe,
está aqui comigo e tem problemas com seu filho, criança, adolescente ou até mesmo adulto, e você não entende. Então você abriu essa ferida, tá? Desculpa te informar, ou seu esposo, ou quem criou ele, né? Mas de alguma forma essa ferida foi aberta e precisa ser fechada, né? Precisa ser fechada primeiro em você e depois no seu filho e na sua filha, tá? Eu tenho muitos filhos de aluno, agora eu tenho atendido aí adolescente, né? Não é minha praia, gente. Eu atendo adulto, a minha especialização é de Entrou na adulto. Mas frequência. eu tenho dado suporte ao meu aluno, né? E por consequência dou suporte ao filho também, tratamento aí em família. Sim. Olha, verdade, hoje vejo, a Maribel, que o inconsciente não é amigo do consciente. Na verdade, não é que não é amigo, Maribel, são as três mentes, né? A gente tem, aqui tem a consciência, aqui tem o inconsciente, aqui tem a mente superior, que a gente chama, o universo, mente divina. A mente racional, ela não faz comunicação aqui, ó, com a mente divina, tá vendo? Com o superior, com o universo, ela não tem essa comunicação. Quem faz essa comunicação é aqui, a mente inconsciente, tá? Então, a racional tem conexão com o inconsciente e o inconsciente tem conexão com a mente divina, com o universo, com a mente superior, da forma que você achar melhor falar, tá bem? Então, não adianta você dizer que você quer e você não está alinhada, né? Dizer que quer é diferente de você verdadeiramente querer. Por exemplo, aquela minha cliente que eu falei, ela dizia que queria ganhar mais, mas na verdade o inconsciente dela dizia que ela tinha que se manter daquela forma ou ganhar menos. Por quê? Porque ela acreditava que quanto mais ela trabalhasse, quanto mais ela ganhasse, mais ela tinha que trabalhar. Entende? Então tem que estar alinhado o consciente com o inconsciente. Quando não tem essa congruência, não acontece, você não consegue materializar, tá? Por exemplo, um exemplo muito fácil para vocês é a academia, né? A pessoa fala assim, não, agora eu vou fazer exercício, vou tratar do meu corpo, vou melhorar a minha alimentação, então vou começar a malhar. Aí a pessoa pensa assim, ó, desejo, vou começar a malhar, quero emagrecer, vou começar a malhar. A mente dela pensa assim, ó, nossa, mas eu já saio tão cansada do trabalho, ainda vou ter que ir para academia. Eu vou de manhã. Nossa, mas eu vou ter que acordar 1 hora mais cedo para poder ir para a academia. Eu já me canso tanto durante o dia. Então, não tem congruência. Ao mesmo tempo que ela diz que quer ir, a mente dela pensa que ela vai ficar ainda mais cansada se ela for. Não é congruente. Ela matricula, ou ela larga antes dos 30 dias e fica pagando a academia e não vai. Ou eu já vi gente de matricular e nunca ir, gente. Olha só. Porque o racional quer, vai lá e matricula. Mas o dia a dia não me permite ir. Fica mais leve a consciência. Meu primo já me falou isso. Que ele pagava a academia e ficava com a consciência mais leve, que pelo menos pagava a academia. Pelo menos ele podia dizer para as pessoas que ele era matriculado. Ele falou assim, não, eu sou da academia tal. Porque ele queria tanto que isso acontecesse, né? Mas se não for lá no inconsciente, não trabalhar a crença... também, Rafa. A mãe dela também, ó, não toca e não gosta de ser tocada, sem abraço, sem beijo. A mãe da Renata também, ó, tá vendo? Então, Renata, tá vendo? Aí o que acontece? Ela não beijou e não abraçou você, com certeza tem ou em maior grau ou em menor grau ferida de rejeição, e aí a gente tem os sintomas, né? Não se sentir bom o suficiente, não se sentir merecedor de amor, enfim, a gente tem os sintomas aí que pelos sintomas a gente já faz o diagnóstico. Entende? Então, se você não tratar, possivelmente você vai abrir ferida de rejeição também nos seus filhos, ok? Então, tem que tratar aí para poder a vida ser mais leve, né? Não precisa ser escravidão, gente. Nós não precisamos ser escravos. A cela, né, de quem está ainda preso está aberta, a porta está aberta. A pessoa, às vezes, ela não consegue sair desse lugar, mas a porta está aberta, existe saída e existe solução para o que a gente vive, né? Houve uma época, Tânia, da minha vida que eu achava que não tinha solução para mim, que eu não ia conseguir nunca achar o caminho, sabe? O processo foi bem doloroso. Maribel, minha mãe tinha um ditado que dizia, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. É isso aí, mas não tem jeito não. Pela constelação sistêmica familiar, a gente fica associado, né? Por mais que... É igual minha mãe falava palavrão e ela me ensinava a não falar. Lógico que em casa eu não falava, mas na rua eu falava. Não falava para ela ouvir, né?
Quem é da educação rígida sabe como que é isso. Então, mas na rua eu falava, né? Então, por causa da associação. E também tem aquela coisa assim, ó, ou você se associa e você é completamente igual àquela pessoa, né? O pai é alcoólatra e o filho vai ser alcoólatra, ou você é o oposto. Então, o pai é alcoólatra e eu não bebo nenhum gole de cerveja, entende? Então, ou você está totalmente associado, ou você está completamente desassociado. E isso não é interessante, né? O interessante é sempre o equilíbrio. Gente, o segredo está no equilíbrio. Quando você consegue o equilíbrio, é que tá legal, tá? Então, vamos lá, as 5 áreas. Vou falar agora da autoconfiança, não, autoavaliação correta, o quanto você é capaz de compreender e controlar suas emoções, né? Suas reações emocionais. O quanto você consegue calar na hora que tem que calar, falar na hora que tem que falar. O quanto você consegue manifestar aquilo que verdadeiramente você sabe que seria o ideal. E você costuma avaliar suas reações e pensar sobre as consequências? Então fica aí a reflexão para a avaliação correta. E autoconfiança. A autoconfiança é uma competência primordial para o sucesso, para o desenvolvimento, para a alta performance em todas as áreas da vida. E a gente tem aí, ó, você costuma tomar as suas próprias decisões? Ou você fica sempre dependendo do que o outro vai te falar, ou do que o outro vai te orientar, ou para você decidir algo na sua vida, você tem que ter 2, 3 opiniões. Como é que funciona isso para você? Você costuma aí decidir? O quanto você confia nas decisões que você toma? Você toma a decisão e ainda se sente inseguro, não sabe, não, né? Fica com aquela angústia, ou você toma a decisão e confia? E de 0 a 10... Oi, amor. Leva ela lá no papai. Pai. Não. Deixa ela... E aí, de 0 a 10, o quanto você confia na própria capacidade de gerir as emoções? Né? O quanto você entende? Olha, tem um comentário. A fobia de Tinha água. fobia para água. Filha, vai lá no papai, vai? Depois a mamãe pega você. Minha filhinha. Tinha fobia de água, medo de dirigir, não conseguia me imaginar dando ré no carro. Na catarse descobri que o primeiro marido da minha mãe morreu afogado no rio. Então, de repente, eu não sei se você viu, né? Se era criança, traumatizou. Depois a gente precisa de mais Ou a mãe contou de forma que impactou ela também, né, Rafa? Ela ouviu quando pequena, né? Ok, também. Gente, aí, ó. Ok, chegou. Rafael! Queridão. Saudade de você. Seja bem-vindo. Então, a Tânia fez um comentário muito relevante agora, né? Porque a criança, ela não tem a mente de adulto, tá? Ela não entende como um adulto. Então, por exemplo, a minha mãe falava assim, Rafaela, vem aqui, senão eu vou comer seu fígado. Eu, quando criança, eu imaginava que a minha mãe ia pegar a faca da cozinha, cortar a minha barriga, tirar um pedaço de mim e ia cozinhar na panela, porque eu via ela cozinhar todos os dias. Então eu achava isso, eu falava, não, eu ficava apavorada e corria para fazer o que ela queria, entende? Durante muito tempo. Então, assim, a criança, de repente... a criança, ela entende ipsiliter, gente. A Maribel, de repente, ouviu a mãe falar, ou ela presenciou, não sei, né? O primeiro marido da mãe morrer afogado lá no rio, de repente ela ouviu a mãe falar aquilo, ela criou aquela imagem na mente dela, e quem disse que depois ela conseguia dirigir e ficou com fobia de água, né? Sim. Bem isso. Ela tá falando aqui, ó, mesa quântica, teta healing, psicóloga, ó, tanta coisa que ela já fez, reiki, barras de axis, tá vendo? Isso tudo, ela tá em desenvolvimento, né? Tá em desenvolvimento. Isso, então vamos lá agora para a nossa segunda área. Sim. Segunda área que a gente está falando aqui, que é motivação, tá? Dentro da motivação, a gente tem iniciativa. Então, o quanto você se considera pronto para tomar iniciativa diante das oportunidades? A oportunidade chega e você abraça a oportunidade? Você consegue ver as oportunidades que são à sua volta? Porque, Tânia, quando a pessoa está depressiva, parece que ela não vê nada, né?
Ela fica assim, ó. Ela não vê nada. As oportunidades estão à volta dela e ela não consegue ver, né? Você costuma pensar antes de agir a ponto de perder a oportunidade? Olha isso, Olha o está que o Rafa travado. escreveu aí, ó. A minha Minha mãe mãe achava que eu era seu primeiro marido reencarnado para castigar ela. Imagina o que ela fez com ele, né? Imagina, Nossa, imagina, imagina. se ele era o primeiro marido encarnado, olha isso. E aí ela tinha problema com ele, então ela transferiu tudo para ele. E agora tem lógica, tudo que você me contou, Rafinha. Agora tem Viu? lógica. Então vamos lá, dentro de motivação, foco, né? Muitas pessoas perguntam para mim sobre foco. Então eu trouxe uma das 12, né? O foco, uma das 12 competências aí de gestão emocional. De 0 a 10, qual a sua capacidade de focar em uma meta, em um objetivo? Você pega um projeto, você inicia o projeto e você finaliza? Porque quando você procrastina, isso é autossabotagem. E a autossabotagem, ela está ligada a 5 sentimentos base. Então, você precisa identificar quais são os sentimentos básicos que estão na sua vida para você poder entender por que você está procrastinando, por que você está se auto-sabotando, para você limpar esses sentimentos, transformar, fazer a reprogramação mental e a reprogramação emocional para você sair desse estado, para você fazer com que essa área da vida que você tanto deseja que seja bem sucedida, realmente entre em alta performance, tá? Mais uma competência, Chegou uma, o duas, mentorado três, aí, quatro, ó. cinco, seis, Danilo 7. Guedes aí, ó. Oi, Danilo, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Dan. Lindo. Danilo tá lindo, tá Olha lá, chegou a meditando, segunda corrida de tá hoje, fazendo olha lá. atividade física, emagreceu a beça, tá caminhando aí, tá lindo. Então, liderança, né? Liderança, ela é uma competência do gerenciamento do outro. Além de nós gerenciarmos a nós mesmos, né? O autogerenciamento, nós ainda precisamos gerenciar o outro. Porque nós temos 3 níveis, Tânia, de autoconsciência, né? O primeiro, você é inconsciente, você não entende o que você sente, você se sente mal, eu não tô me sentindo bem. Aí, por que você tem? não sei, eu tô me sentindo bem, né? A pessoa não sabe dizer. Depois, você ganha consciência, você entende quem você é, para onde você está indo, o que você sente, qual é o nome dos sentimentos, você consegue identificar isso. Hoje, a minha tomada de consciência ela é muito rápida, né? Quando eu recebo um estímulo externo, ou quando eu me sinto mal, eu já paro, respiro e falo assim, o que é isso? O que está acontecendo? É ódio, é vingança, é frustração, é decepção, é vergonha, é medo, é raiva, o que está acontecendo aqui? Né? Faço a tomada de consciência e saio desse estado emocional. A gente tem técnicas para sair desse estado emocional rápido. Né? Eu vou dar uma para vocês aqui hoje, hein? Fica até o final que eu vou dar para vocês uma. Mais um pouquinho eu vou liberar essa técnica para vocês. E aí, você sai rápido desse estado emocional. Então, esse gerenciamento do outro vem a liderança, né? Vem a influência, né? As pessoas costumam perguntar o que faria e seguir o seu exemplo. Você é exemplo hoje para as pessoas que estão ao seu redor? O quanto você influencia positivamente as pessoas à sua volta? De 0 a 10, o quanto você acredita que as pessoas se inspiram em você? Antes as pessoas não se inspiravam em mim, gente. As pessoas viam o meu comportamento, elas me criticavam. Crítica pesada, né? Aí vem o julgamento, a crítica e a condenação. Pá! Né? E quem tem ferida de rejeição, olha, isso dói. A pessoa vai lá no chão, vai na lona. Difícil de levantar, tá? Quando você tem ferida de rejeição, que você sofre crítica, principalmente condenação, é complicado. Vamos agora aí para a comunicação. Então, a gente tem liderança, influência e comunicação dentro do gerenciamento do outro. A comunicação, nós temos 3 tipos de comunicação. Comunicação assertiva, comunicação agressiva e comunicação passiva. Você não tem que estar nem na agressiva e nem na passiva. Você precisa estar na assertiva. Então, você não vai calar e fazer cara feia. Eu era a rainha do bico. Você conhece, Tânia? Você conhece alguém que é assim, Tânia, hoje? Qualquer coisa que acontece, a pessoa já fica de mal, né? Cresce o bico, de mal não fala nada, fica calada. Isso é comunicação passiva, tá, gente? Isso é guerra branca, tá? Isso não é legal. E aí você acha que tá abafando, né? Porque você não falou nada. Sim. Fala 2 dias já.
com o marido, bicuda. Eu era a rainha do bico, ficava bicuda uma semana. E aí, você tem comunicação agressiva, onde você vai ali, onde você faz agressão verbal, você faz agressão emocional, você pode fazer uma agressão física, né? Até mesmo sexual. Então, a gente tem vários tipos de violência. Então, policia aí para comunicação assertiva, tá bom? E agora a gente vai para a quarta área, né, de inteligência emocional que eu trouxe para vocês aqui, que é o conhecimento do outro. Eu trouxe uma competência voltada para essa. Lógico que a gente tem mais do que 12 competências de inteligência emocional, mas eu separei as 12 principais aqui para vocês. Né? Quem quiser ter acesso a todas, pode chamar a Tânia lá no privado e a gente passa aí todas essas competências para vocês, tá bom? A empatia. Quem conhece o que é empatia aqui? A empatia é quando você consegue se colocar no lugar do outro, né? Quando você consegue sair de onde você está, entender de quem você, sair de quem você é e entender o que o outro pode sentir com aquele seu comportamento. Então, de repente, uma pessoa está dormindo, né? E você vai lá, acende a luz, fala alto, aí aquela pessoa pode sentir que foi desrespeitada. Mas para você não está fazendo nada, você só precisou pegar algo lá que você precisava pegar dentro do seu armário. Mas quem está deitado pode se sentir desrespeitado. A empatia nada mais é do que isso. Você tentar entender o que o outro pode sentir através do seu comportamento. Então, quanto você considera ser capaz de perceber sentimentos e necessidades das pessoas com quem você convive? Porque tem gente que vive no seu mundo, né? Às vezes foi criado dessa forma, né? Lá em casa, a porta do quarto tinha que ser fechada por causa do ar-condicionado. Então, não podia ficar nenhuma frechinha aberta. Então, meu marido aqui deixa a porta aberta. Imagina se eu ficasse aqui na angústia de ter que fechar a porta, fecha a porta, fecha a porta. Já falei que essa porta tem que ficar fechada, né? Que geralmente é o que acontece, né? É o que geralmente acontece, você acaba reproduzindo o comportamento. Então, sabe o que eu faço? Eu deixo a porta aberta. Não, deixa a porta aberta. Para poder, no início, né? Meu cérebro tem que entender que não tem problema a porta ficar aberta. Sim. Não tem problema a porta ficar aberta. Tinha problema lá na casa dos meus pais, na infância, né? E agora sou adulta, né? Você hoje é adulto e você não precisa mais reagir da forma que seu pai e sua mãe te ensinou. Por quê? De repente, o seu pai e sua mãe eram funcionários públicos e de repente você aqui é um empresário. E aí, para eles tinham um determinado comportamento que era o melhor. Mas para você que é empresário, esse não é o melhor comportamento, entende? Então, Rafa, você precisa ver isso. Rafa, pode falar. Que interessante. A mãe da Renata, a mãe do Marcelão, a faixa etária deles não deve ser muito diferente da minha mãe, por exemplo. Então, você imagina assim, na minha mãe, porque no Rio de Janeiro tem uma outra cultura do ar-condicionado em si, pelo calor que vocês vivem aí, que é muito maior que o nosso aqui. Então aqui, assim, a minha mãe, quando dava 6, 7 horas da manhã, ela já acordava e tal. Então vamos imaginar, em pleno sabadão, assim, um domingo, a minha mãe chegava na porta do quarto que dormia eu e minha irmã, por exemplo, e ela empurrava assim, e ele batia na parede, pá, a porta. E ela, levanta a cambada de vagabundo, entendeu? E aí, assim, e isso assim, vai lavar a louça, vai fazer... Era gritando, entendeu? Não era nada assim... pessoal, quem vai lavar a louça hoje? Quem vai lavar a louça agora? Não existia isso, né? Então, olha só, é muito interessante porque, assim, eu peguei uma aversão a lavar louça, cara, que era um absurdo, sabe? Assim, tipo, cara, eu lavar a pulso aquela louça, sabe? E isso antes de eu fazer o meu curso de coach há 10 anos atrás, cara, em 2010. Quando minha mãe morreu em 2010, Rafa, eu fiz o meu curso de coach. E foi impressionante como isso mudou na minha cabeça. Tipo assim, nossa, parece que a minha mãe morreu, não tem mais obrigação. A princípio, não tem mais obrigação de ficar lavando a louça, porque eu tinha obrigação. Porque ela impunha. E isso acontece muito com qualquer pessoa que tenha uma imposição dentro de casa. Fecha a porta, entendeu? Sabe, vai lavar a louça, entendeu? Então, essa imposição, isso eu tratei em mim de uma maneira muito suave. Então, hoje, por exemplo, eu casei, namorei com pessoas que quando eu chegava lá, a mãe tinha deixado sempre a louça limpinha. Quando você vai dormir, a minha sogra, por exemplo, ela lava tudo, não fica uma colher lá,
se não tiver lavadinha, entendeu? Porque é o hábito dela, da casa dela, da família dela. E eu nem sempre lavo a louça para poder dormir, entendeu? Porque hoje eu me vejo na liberdade de ter a minha casa fazendo do meu jeito. Mas antes eu ficava com aquela consciência pesada de, eu não lavei a louça, cara. E agora? Parecia que, como eu já conseguia nem dormir, né, Tânia? Parecia que a minha mãe abria a porta a qualquer momento e falava, vai lavar a louça, entendeu? Então, essas coisas, eu imagino que muitos aí tenham, porque antigamente, na geração dos meus pais, era energia, era enérgico, era imposição. Não era enérgico, era violência verbal e autoritarismo, né? Era violência verbal, violência física, né? Era uma violência muito grande, violência emocional. Física, emocional e verbal. Isso era comum, os pais eram assim, né? Eu com a Maria Eduarda aqui, eu me policio de todas as formas para que o emocional dela seja menos abalado possível, assim, que seja menos abalado possível. Eu uso todo o meu conhecimento com ela, bem legal. Mas eu não fui assim, né? A minha mãe não foi assim. E a minha mãe com a mãe dela também não foi assim. Então, nós não podemos olhar para trás, temos que olhar para frente. Eu tenho uma cliente, Tânia, que ela arruma a cama dela e se ela deixar bagunçada, ela fica agoniada, porque a mãe vai ver a cama. Ela falou isso para mim. A mãe vai ver a cama. Então, isso é muito comum, mas você tem que trabalhar, fazer o treinamento para que você pare com isso. Meu esposo estava varrendo a casa há muito tempo atrás, né? E aí ele chegou e falou assim, a cena foi assim, ele chegou e falou assim, amor, por que você tá de mau humor? Você tá com uma cara feia. Eu falei assim, eu tô? Aí ele tá. Eu falei, é porque eu tô varrendo, né? E aí ali é que eu fiz a tomada de consciência. Até ali eu não tinha feito a tomada de consciência da louça como a Tânia fez. Eu fiz ali na pergunta do meu esposo, que toda vez que eu ia varrer a casa, eu ficava de cara feia, porque me remetia à memória traumática. A memória traumática, ela vai pipocando, sabe? Então, por exemplo, se você tem uma memória traumática aqui com 5 anos de idade de bullying, se fizerem um bullying com você aqui, você vai pipocando todas as vezes e imagens que você sofreu bullying até chegar na última. E a mente faz isso rápido, né? Em fração de segundos. E aí você sente aquela dor. A dor de quando? Da memória traumática lá da infância. E tá? olha a situação da Renata. A Renata está dizendo aqui, ó. Passei a mesma situação, Tânia. E a minha mãe mora no mesmo quintal e fala um monte. Olha isso, cara. Ela vive isso hoje. Entendeu? Então, mas aí você pode se posicionar, né? Quando você tá equilibrado emocionalmente, né, Renata, você consegue de forma assertiva se posicionar, né? Você pode falar para ela, não, mãe, isso aqui é lá na sua casa. Aqui na minha casa funciona diferente. E sabe o que é interessante, Tânia? Quando você está com a crença de identidade, tá, Renata? Deturpada, né? Que a gente tem 3 crenças base: identidade, capacidade e merecimento. Quando a identidade ela está deturpada, você sente a dor. Né? A mãe fala e você sente que aquilo tem um fundo de verdade, realmente a louça tinha que estar lavada, você tinha que ter feito aquilo e você não fez. Quando a crença de identidade ela está fortalecida, a mãe fala, por exemplo, se a minha mãe chegar aqui e ela vê louça na pia, né? Meu pai fala, tem louça aqui na sua pia? Poxa, tem sempre louça na sua pia. Eu vou olhar para ele e vou falar, não, pai, eu só lavo à noite. Eu acordo, trabalho, dou atenção a Maria, volto, trabalho, e toda a louça que ficou, eu lavo à noite, antes do jantar, eu lavo, faço o jantar. Então, assim, para mim, muito tranquilo falar isso, né? Hoje. Mas antes, quando eu tinha problema com isso, o que eu fazia? Não, eu vou lavar rápido isso aqui, porque o meu pai pode vir aqui e vai ver que tem louça na pia, porque senão dá aquela angústia. Entende? Porque não me incomoda mais, você aprendeu a administrar esse sentimento, né? Não é que aprendeu a administrar o sentimento. Eu já tive dias marcados da semana para fazer as tarefas de casa. Meu Deus. Então, o que precisa ser feito, Tânia, não é administrar o sentimento, é fortalecer a crença de identidade. A pessoa ela precisa saber quem ela é e para onde ela está indo. Sim. Então, é muito fácil você ver isso. Por exemplo, se você falar assim para mim, Rafa, Maria Eduarda não é sua filha. Para mim não interfere em nada.
Não sinto Sim. nada. Eu falo assim, a Tânia é doida, a neném é minha, sempre foi minha filha, engravidei dela. Agora, se a Maria Eduarda fosse adotada e eu tivesse uma coisa mal resolvida dentro de mim com relação a isso, e aí você chegasse para mim e falasse que ela não era minha filha, nossa, a mesma frase que não me atingia em nada poderia me atingir completamente. Então, Sim. não é o que o outro fala, não é o que o outro faz, sempre Sim. somos nós. Ó, me dá de presente sua atenção agora. Nunca é o outro, sempre somos Sim. nós, tá? Precisa tratar em você. Ah, Rafa, Então, mas ela mas é foi isso que eu tóxica, disse né? mesmo. Enfim, não vou Ela entrar deu aqui essa nesse emoção mérito, a gente já dela, está com o horário apertadinho. esse sentimento dela É, com a mãe dela, ela precisa tratar nela, ela precisa trabalhar isso dentro dela. isso. Porque o que aconteceu comigo, eu fiquei com bronca da minha mãe a vida inteira por causa da obrigação, entendeu? E aí, quando minha mãe se foi, eu tinha feito uma terapia 2 anos antes dela morrer, e vivi 2 anos de harmonia total com ela, maravilhosos aqueles momentos. E naquela terapia que eu fiz 2 anos antes dela morrer, eu consegui entender os sentimentos que eu tinha dentro de mim quanto a ela, o que era para eu absorver, que era certo, e o que não tinha que considerar, entendeu? Então, como se ela fosse uma criança, sabe? Sabe aquela terapiazinha do narizinho de palhaço? Então, passou a ser assim, quando minha mãe dava os piti dela, eu imaginava ela com o narizinho de palhaço, e ela abraçava ela, te amo, sua É uma bobona, técnica. entendeu? É uma técnica. E aí passava. Então, a Renatinha aí, uma das coisas que ela pode fazer é dessa maneira. Ela Ó, a simplesmente Renata tá falando que precisa de ajuda. Chama a Tânia, tá, Renata, no privado, tá bom? sim, sim, Olha, para a gente fechar, Tânia, então a quinta área, tá? Que eu trouxe aqui sim. de inteligência emocional. Então, nós falamos de autoconhecimento, motivação, gerenciamento do outro, conhecimento do outro e agora autogerenciamento. E dentro do autogerenciamento, nós vamos falar de duas competências, que é a confiabilidade e o autocontrole, tá? Então, de confiabilidade, o quanto você confia nos seus pontos fortes e na sua capacidade de gerir a si mesma. E de 0 a 10, o quanto você sente harmonia, respeito, confiança de si. Quando você olha para você, que você está diante do espelho, o que você pensa a seu respeito, né? E o autocontrole. O autocontrole, que a Renata também falou aí mais acima, né? Você acredita que pensa com clareza e se mantém positiva diante de momentos difíceis? Momentos difíceis vão acontecer, tá, gente? Os estímulos externos, eles não param. Não é porque você transformou que os estímulos externos vão parar, não. Muito pelo contrário. Eles vêm e você se mantém. A longo prazo isso para, tá? Mas não é instantâneo. Então, de 0 a 10, o quanto você, mesmo diante das emoções fortes, consegue raciocinar antes de agir e reagir. Agir e reagir. Tá? Então, não vou entrar aqui aprofundar isso, Tânia, que o nosso horário já foi. Vou dar a técnica que eu prometi. Essa é uma técnica switch muito rapidinha e é excelente, eficaz de reprogramação emocional. Tá bom? Presente para vocês que estão aqui. O que você vai fazer? Você se sentiu mal, você teve uma lembrança de uma memória traumática, preste atenção a partir de hoje, que você vai começar a fazer tomada de consciência de memórias traumáticas. De repente você está assim, aí você lembra quando você era criança que aconteceu tal coisa. Você está aqui, de repente você lembra daquele ex-namorado, daquela ex-esposa, né, que aconteceu tal coisa. Quando você lembrar da cena, você viu a cena, essa cena ela vai diminuindo, ela some, e aparece uma nova cena, pá, com o sentimento que você quer. Chama Swift. Então, a cena vem, diminui e se extingue, e você Swift, aparece a nova cena. Então, vou botar um exemplo aqui. A cena do meu ex-marido, sei lá, de uma briga, de um momento traumático, de uma memória traumática, ou de repente você que foi abusado emocionalmente, ou fisicamente, ou sexualmente, na cena de um abuso, você sofreu uma violência, né? De repente até com um ente querido seu, você, pá, lembrou da cena. Você, diminui ela de tamanho, diminui, ela some, Swift. E aí você põe uma cena nova. Eu ponho a cena da Maria Eduarda de balé, indo para o colégio, linda, né, que me traz muita alegria, me traz muita realização,
né? Coloco a cena lá do dia que eu peguei meu certificado, que eu adoro, lá de Master Coach, adoro aquela cena. Então, você vê uma cena que te traz energia, que te traz coisa boa, que te traz paz, que te traz harmonia, que te traz felicidade. Então, você põe uma cena lá bem legal. Então, toda cena ruim que vier, você diminui ela e pá, coloca a cena Swift. Você coloca a cena positiva, tá bom? Mudança de estado emocional na hora. Ok, Rafinha. Só um detalhe aí para todo o pessoal, a Michele, que chegou agora aí. Boa noite, Michelinha. Gente, como a Rafaela falou no começo, tudo está no seu inconsciente. Então, só 5% no consciente. Então, por que existe uma reprogramadora emocional? Por que existe uma profissional como a Rafaela, que se preparou, que foi fazer N cursos para estar preparada hoje para trabalhar com o seu emocional? Pô, mas parece um computador, como é que é isso? Vai reprogramar o emocional? Sim, gente. Nós somos semelhantes a ele, só que nós somos uma máquina muito mais poderosa. E pessoas como a Rafaela se prepararam, tá, para atender e trabalhar essas emoções que marcaram para sempre, e esse para sempre a gente transforma ele. Então a Rafaela, ela é preparada para transformar esse para sempre. Esse para sempre ela vai botar outra visão, outro sentimento, né? Ela vai colocar outra coisa aí no lugar, ela vai ensinar vocês. Boa noite, Michelinha. Ela vai ensinar outra coisa para você reprogramar. Então, existe sim, tá, gente? Olha, é física quântica, mecânica quântica, vão estudar, ler, tá? Um dos livros que eu adoro ler muito, que eu sempre indico para as pessoas, é a Autorresponsabilidade do Paulo Vieira, que é onde, pelo menos, ele começa a explicar um pouquinho o que é a física quântica, tá bom? Para você entender que existe a reprogramação, sim, tá bom, gente? E quem quiser entrar em contato com a Rafaela, pode me chamar, tá bom? Eu passo o contato dela. A Rafaela atende muita gente, então ela tem uma agenda, ela tem uma assessora que vai estar agendando tudo isso. Então, por isso, entre em contato comigo e eu automaticamente passo para a assessora da Rafa para fazer o agendamento e vocês poderem estar passando por uma análise. A Rafa, ela faz uma análise, ela faz uma pré-análise. Eu costumo dizer que é um divisor de águas na vida da gente. A Elisângela, que é mentorada da Rafaela, ela sabe. A Elisângela fez 30 minutos de atendimento com a Rafaela, que a Rafaela faz esse presente, e a Elisângela já saiu parecendo um carro que estava sem gasolina e que foi colocado gasolina. Ela saiu atropelando. É muito bom, né, tudo. gente? É muito bom, a gente vê a transformação, é maravilhoso, assim. É muito gratificante a gente conseguir ver a transformação, sabe? Ser eficaz. Isso é... Sim. Isso não tem... O dinheiro é muito legal, mas a transformação também fica ali no mesmo teto. E outra coisa, se você pensar, a pessoa que está assistindo a sua vida, porque não é só você que se transforma, você transforma tudo ao redor por causa da sua mudança de comportamento. Então é automático, você começa a falar diferente, se comportar diferente, e até as pessoas que estão acostumadas, por exemplo, a você chegar e derrubar a porta, se você abrir, depois de você fazer essa limpeza, essa reprogramação, todo mundo vai falar, opa, quem é essa? Entendeu? E aí vai querer melhorar, como pode ser o caso da mãe da Renatinha, entende? A Renatinha fazendo essa melhora, automaticamente a mãe da Renata pode querer saber, gente, o que está acontecendo com a Renata? Entende? E aí o irmão, e aí a família vai limpar essas crenças limitantes que vêm lá de trás. Pode falar, Rafa. É um mundo onde não existe agressor, só existe cura, né? Existe cura. A Michele entrou agora, não tem problema, Michele, vai ficar gravado, tá? Quando a gente finalizar aqui, você pode assistir lá do começo, vale a pena, prepara papel e caneta aí para poder fazer as perguntinhas. Então, para finalizar, Tânia, vou deixar aqui só o resuminho das 12 competências, tá? De gestão das emoções que eu falei, tá bom, gente? Só para deixar organizado. Autoconsciência emocional, autoavaliação correta, autoconfiança,
orientação real, iniciativa, foco, liderança, influência, comunicação, empatia, confiabilidade e autocontrole. Tá bem? Beleza. Gratidão. Rafinha, muito obrigada. Por favor, despeça-se aí da galera, que eles amaram você tanto quanto eu amo. E a Renatinha acabou de dizer, ó, acabou de descobrir que ela precisa mudar. Isso é muito bom. Vejo que necessito mudar. Isso é o primeiro passo, tá, Renata? Você entender e você querer essa mudança. Ó, eu sempre falo isso, né, para os meus alunos, estou sempre com mentorado, eu sempre aviso, falo, gente, olha só, já é complicadíssimo para nós que queremos a mudança. Eu tô aqui, eu quero a mudança, eu já tenho que usar ferramenta, eu já tenho que usar técnica, né? Às vezes a pessoa tá falando, me desculpa, eu tenho que interromper e falar assim, não, peraí, vamos fazer a técnica, porque ficar batendo papo não resolve. Gente, bater papo não resolve. Porque se bater papo resolver, se você bater um papo com a sua amiga, estava resolvido. Sim. Se você não usar a técnica, se você não usar a ferramenta, não vai resolver. Então eu falo, não, vamos lá, vamos fechar o olho, vamos, né, pega uma ferramenta, aplica uma técnica para poder trabalhar aquilo ali que está sendo falado, entende? Então, assim, esse é o primeiro passo, você querer. Aí você fica naquela angústia de querer mudar o outro. Cara, não entra nessa, não envereda por esse caminho, não. Porque pra gente que quer já é complicado, já tem que passar por todo o processo. Você imagina o outro que nem quer ser mudado, ele não tá afim de mudar, ele tá ótimo, ele ainda não fez tomada de consciência. Para ele é ser tal, é assertivo, é legal ser desse jeito, entende? Sim. Então quem tem que mudar é você, sempre somos nós, tá bom? Gratidão imensa pelo tempo dispensado, para você que ficou comigo aí até o final e tá vendo gravado, gratidão. Obrigado, Rafinha. Ó, gente, muito obrigada. Quem não assistiu inteiro, pode ir lá que vai ficar gravado, tá bom? Por 30 dias só, tá bom? Façam tudo que tem direito lá, aproveita. E se quiser o contato da Rafaela Rê, entre em contato comigo que entre eu passo. Entre em contato com a Tânia, tá, gente? Beijo, beijo. Beijo, gente. Obrigado, Rafa. Valeu, gente. Obrigada, boa noite. Valeu.